Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto. E hoje a gente vai ter uma discussão no qual a gente vai passar por polêmicas, tendências e opiniões provavelmente divergentes, eu espero que divergentes hoje aqui, no qual a gente vai falar sobre o futuro do mercado de produto e o que a gente acredita que vai ser os próximos passos da profissão e as discussões que estão acontecendo hoje, para onde elas vão nos levar. E para essa conversa, eu estou aqui com o Selmo Filho, ele é gerente de produto no iFood, já passou por Conta Simples e várias outras empresas, e é a segunda participação do Anselmo aqui. Anselmo, um prazer. Segunda participação, mais uma já peço música. Ah, verdade, hein? Verdade. E eu também estou com o Thiago Itagaki, Product Lead no Nubank, já passou também pelo iFood. Prazer ter você aqui, Thiago. Muito obrigado, é um prazer estar aqui também. Vamos discutir bastante Espero aí que hoje. tenham lustrado as suas bolas de cristais, hein, velho? Porque aqui a gente vai falar do futuro. Hoje vai ter futuro. Assim, ninguém aqui vai garantir que vai acontecer, mas é o que a gente tem sentido e visto, né? Acontecer com o mercado. E eu queria até perguntar para vocês, abrir essa conversa com a seguinte pergunta. Vocês acham que tem uma tendência de mudar um pouco o que se espera do Product Manager, ou isso já está mudando, ainda mais agora, né? Ano passado teve vários layoffs, o ano de 2023 foi o ano marcado por isso. As contratações desse ano de 2024 já deram uma certa melhorada, não está tão ruim quanto 23, mas também não está incrível como já foi no passado. Mas eu sinto que talvez o perfil do PM que as empresas esperam está um pouco diferente. Como é que vocês percebem isso? Tem um ponto que é importante, que quando a gente fala de perfil do PM, a gente tem que entender que toda e qualquer profissão, ela é naturalmente passiva à evolução. E essa evolução, ela não acontece de uma hora para outra, ela acontece muito gradativamente, né? Claro, se a gente for falar hoje em dia em relação à inteligência artificial e tudo mais, essa mudança, ela vem com uma perspectiva uma velocidade maior, mas também é algo que a gente não pode esquecer que é passível de mudança. E uma habilidade de um gerente de produto relativamente bom também é essa flexibilidade, essa adaptabilidade e resiliência em relação à sua própria profissão. Então, o que de fato é esperado desse gerente de produto vai ser muito diferente daqui a um tempo, assim como era muito diferente um tempo atrás. Então, tirar isso da mesa acho que é importante já nesse momento. E tem um ponto importante que acho que essa evolução do mercado de trabalho de produto não depende só também do profissional, né? Depende também das empresas amadurecerem dentro do mercado de produtos, né? De elas começarem a fazer produtos de formas diferentes de como elas faziam há 2, 3 anos atrás, e isso claramente está acontecendo. Até porque a gente estava falando um pouquinho, né, no off aqui, tem uma clara diferença entre né, como a gente faz produto dentro do mercado brasileiro versus como é feito produto em outros lugares. Não que seja melhor ou pior, mas que existe uma diferença. E, obviamente, a gente, conforme o tempo vai passando, esses gaps também deveriam estar diminuindo. E o que, naturalmente, gera mudança para quem está trabalhando dentro desse mercado aqui no Brasil. Então, acho que tem caminho aí, tem muita coisa acontecendo também ao mesmo tempo. Como você já bem citou, as questões de IA, obviamente, são inevitáveis de não serem citadas. Mas até coisas mais básicas, por exemplo, sobre processos, sobre o posicionamento de um PM dentro de uma estrutura de negócio, da estrutura organizacional como um todo. Tem várias coisas que estão mudando e que isso impacta o dia a dia de quem está trabalhando na área. Né? E não só a própria estrutura organizacional, né? Mas até mesmo os clientes estão mudando. Clientes, e isso talvez seja o maior drive de mudança que a gente tem nesse nosso mercado. É verdade, né? o nível de exigência de um cliente é diferente do que era 10 anos atrás, né? E é legal vocês falarem isso, porque eu estou fazendo até um retrospecto aqui da minha experiência quando estava em produto, eu já entrei direto com PM ali, mas eu era um pouco PO, um pouco PM, foi em 2014, então tinha uma fase ali de certa transição do mercado. Não que não tenha POs hoje, tem, a gente pode falar um pouquinho disso, mas como a gente atuava como um Product Manager na época, era muito diferente do que os Product Managers atuam hoje. O livro Inspired, a versão 2, que foi aqui, ficou popular, nem existia. Modelos squads, ninguém se falava. Então, muita coisa realmente mudou, dá para ver isso claramente. Apesar de, reforço, tem POs e não julgo as empresas que tenham, não precisamos nem entrar no mérito do PMPO, beleza?
Quem quiser vai antigo. pesquisar. Tava louco pra falar sobre isso. Não, chega disso. Quem quiser vai pesquisar sobre, tem diferença, enfim. Mas uma coisa que eu percebo é cada vez mais as empresas cobrando o PM, o entendimento de negócio. Inclusive, muitas empresas, a gente tem uma parte corporativa B2B, né, para empresas na PM3, a gente conversa com várias empresas, apoia várias delas e uma dor muito comum é, putz, a pessoa de negócio que eu trago para produto, ela nem sempre vai bem, porque ela não entende de produto, ela não entende como é feita a tecnologia, ela acha que é só um botão, ela acha que é só pedir pro dev uma lista de tarefa e ele sai fazendo, né? Não é. E o contrário também, você coloca uma pessoa de produto, vamos supor, num contexto novo de negócio, vamos supor, um e-commerce, tanto faz, né? Coloca ela lá, ele é engolido pelas pessoas de negócio porque ele não entende como o negócio funciona, não entende da operação, não entende às vezes as métricas, o P&L e etc. E aí eu sinto que às vezes o PM é um elo fraco nisso. Beleza que o cara de negócio quer aprender produto, mas ele tem lugares para aprender, né? Não só PM3, estudar livros, enfim, qualquer lugar. O cara de produto que está num contexto de negócio, é um pouco mais difícil ele pegar esse senso do negócio, né, e tudo mais. Vocês concordam com isso? Vocês acham que tem tido essa tendência? Eu concordo 200% e ainda diria mais, né? Eu diria assim, a posição de produto no mercado de trabalho é uma posição ingrata, né? Não que as outras profissões também não sejam, acho que todas as profissões têm seus prós e contras, mas a posição de produto é uma posição ingrata porque ela está literalmente no meio do caminho de várias disciplinas diferentes, né? Tá no meio do caminho de business, né? Tá no meio do caminho do design, tá no meio do caminho da tecnologia. E aí você acaba tendo que exigir, de certa forma, diversas habilidades técnicas, né? Em relação a essas disciplinas distintas. Obviamente não é para você dominar isso, mas você ter esse conhecimento acaba se tornando necessário. E aí essa colcha de retalhos, digamos assim, de disciplinas que você precisa ter dentro ali do seu bolso, faz com que, obviamente, essa posição seja uma posição super complicada. Mas também aí entra uma questão, eu concordo 100% de que, talvez neste exato momento, a maior mudança em termos de mercado de produto esteja muito nessa linha do entendimento realmente do negócio, desse senso de negócio. A gente viveu, você falou assim lá atrás, né? Você passou por algumas empresas em épocas onde não existiam, por exemplo, as estruturas organizacionais que a gente conhece hoje de squad. Acho que a gente já superou essa fase, né? A gente já consegue falar bem sobre o trabalho de produto junto com o time de engenharia. Ainda existem desafios, sempre vão existir, mas acho que a gente já superou em grande parte esses desafios. E eu acho que a gente está entrando numa fase aqui em que a gente começa a ver cada vez mais esse clash, né? Entre os times de produto e as áreas de negócio de fato. E aí, o fortalecimento hoje do profissional de produto em realmente entender todas essas características do negócio onde ele está inserido, tem se tornado crítico para o sucesso, cada vez mais crítico para o sucesso, tanto das pessoas nessas posições, quanto até para os próprios times, né? Para os times serem bem-sucedidos. E isso me lembra até uma crítica que era muito comum lá atrás, que era, o time de engenharia trazer para o gerente de produto que ele não via razão, ele não estava entendendo o propósito daquilo que estava sendo feito. Cara, isso não é só o olhar sobre o cliente, mas é tanto o olhar sobre o cliente quanto também você entender o contexto de negócio, para você conseguir construir alguma coisa ali no meio do caminho que de fato seja o balanço. E aí você tem um time de engenharia que vai olhar e falar assim, não, realmente entendo por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Não, sem negócio não existe cliente. Exato. Né? Não tem jeito. Exato. Tem Não, e essa parte de interação com o time de engenharia é um papo que a gente estava conversando, né? Que anteriormente, alguns anos atrás, a gente tinha essa necessidade de trazer esse entendimento tecnológico um pouco maior para o gerente de produto, porque senão você vai sambar em cima do que a engenharia quer ou que a engenharia não quer. Então, essa compreensão não é de fato para entender, não, isso que você faz em uma semana em vez de 2. Não é esse ponto. É entender justamente quais são as restrições que a gente tem para você não ter que ficar pingando toda hora no time de engenharia para saber se é possível ou não é possível, se encaixa ou não encaixa. E essa compreensão de fato de tipo, vamos aqui entender mais sobre engenharia, e isso é uma construção que a gente veio fazendo ao longo desse tempo, vem se transformando justamente para entender, vamos aqui entender o que o negócio quer de fato. E como a gente consegue conectar as iniciativas que a gente tem de engenharia e produto e design com o resultado de negócio que eles de fato querem. Cara, eu vejo muito na minha estrutura do iFood. O time de negócio, pelo menos de logística onde eu estou alocado, ele sabe muito do produto. Como que funciona, onde são os dados, quando que sai, quando que entra, o que acontece se cada ponto falhar,
quais são as conversões, quais não são. Se eu entro numa mesa, sento com eles e eu não sei falar sobre o meu produto, eles sabem mais sobre o meu produto do que eu mesmo, pô, cara, eu vou sambar em cima da mão deles, sabe? Então não tem jeito. Você vai virar um proxy. Exato. Passador de post-it. Exato. E é o que eu sinto que é um dos principais erros das pessoas de produto. Elas viram um proxy, porque elas não entendem o negócio, elas não entendem tecnologia. Fica, a tecnologia tem que ser disso. Opa, negócio disso aqui. Gente, é isso que a gente precisa fazer. Sim. Você não trouxe nenhum senso crítico, nenhuma análise, nenhum racional forte do porquê. Ou estimativa de impacto, ou enfim, né? E eu acho que parte desse senso de negócio, desse business acumen, né? Que eu nem acho que a tradução, se esse negócio é perto do ideal, né? Não sei a tradução, o business acumen. Mas me parece... É o famoso inha né? Tá ali. O tchan. O tchan. Mas o que tá faltando, muitas vezes, eu sinto que é isso. É a pessoa entender o porquê das coisas e conseguir construir um racional que explica para todo mundo o quanto isso impacta o negócio, quanto isso impacta a tecnologia. No passado, por exemplo, nessas épocas mais antigas ali, eu defendia o contrário. Eu defendia que o bom PM tinha que saber algumas coisas técnicas, não programar, mas saber como funciona uma API, conhecer da arquitetura, saber como as informações estão sendo trafegadas. Claro que isso é um bônus, um a mais, mas hoje eu não vejo como o diferencial. O diferencial é realmente o negócio. Como que vocês enxergam isso? E já deixo uma outra pergunta, como vocês acham que essas pessoas podem conquistar essa habilidade do racional, do senso crítico, da análise das coisas também? Tem um fator que eu acho interessante, na verdade é um contexto que eu vejo acontecer muito para PM de fintech, por exemplo. Tem gente que é PM de fintech do início ao fim da carreira. Por quê? Porque hoje a estrutura de fintech brasileira, além de ser uma estrutura muito técnica, tecnológica, que é muito bom você estar nesse meio do caminho, né? Também porque paga bem, né? Vamos combinar? A partir do momento que você tem esse conhecimento ele pode ser transferível para qualquer outra fintech. Porque é uma estrutura só do Bacen, você lê as normativas, você pode aplicar em diferentes estruturas. As dores são similares? As dores são similares, de fato. A concorrência é muito alta hoje em dia, né? Obviamente, né? Tanto que tem bancos saindo do Brasil, entra e sai do Brasil. Então, nessa perspectiva, eu vejo que esse conhecimento do negócio de bancarização brasileira, ela é de fato um diferencial para esses PMs que conseguem construir essa carreira ao longo de fintechs. Então, veja que esse interesse nato sobre as questões financeiras e comportamentos, eles são transferíveis da mesma maneira que eles são transferíveis em relação aos princípios que você tem de produto. Porque nada mais é do que o próprio conhecimento que você tem. Esse conhecimento, ele é de fato usado em outro lugar. Mas agora, como que eu consigo adquirir esse conhecimento? Primeiro tem que partir de você mesmo esse interesse, independente se ele é necessitado de você no dia a dia da empresa. Faça por você e por você mesmo se você quiser evoluir nesse sentido. Entender de fato como que é designado uma demonstração financeira, de resultados, um cálculo básico de margem de contribuição, como vocês adquirem clientes, como que vocês retêm clientes, o que significa crescimento para a tua empresa. Então, tudo isso que são perguntas gerais que eventualmente estão conectados com uma métrica de negócio. Por exemplo, recentemente, muito na moda, tem um EBITDA positivo. Tem gente que não consegue falar o que é um EBITDA positivo, mas está lá crescendo. E para ele está ótimo que vai ter o bônus no final do mês, no final do ano. Só que, como que você tem esse conhecimento de profundidade se você não vai minimamente na teoria por trás dele para saber por que esse número está crescendo? Qual linha do EBITDA está impactando? Então, são pontos que eu acho que vale a pena individualmente você buscar sozinho. Mas claro que você precisa de ajuda também às vezes. Né? Eu acho que um pouco do que você falou está na linha da especialização, né? E aí, eu quero entrar um pouquinho na questão de como resolver um pouco desse problema, mas um pouco antes trazendo histórico, né? Sei lá, 15 anos atrás no mercado brasileiro, não tinha muito como você se especializar em uma vertical muito específica de produto. Ou num mercado, por exemplo, como o mercado financeiro. Até porque nem tinha histórico, né? Exato. Você não tinha... Primeiro, você não tinha muitas empresas, você não tinha muitos profissionais de produto. Então, se você quisesse ter algum tipo de mobilidade na sua carreira, você ia ter que sair, por exemplo, do mercado X para o mercado Y. E nessa transição, se vira, meu filho.
aprende, né? Vai sair do mercado Tem 3 meses aí, Você parceiro. tem 3 meses, exato. Sai do mercado de food delivery e vai trabalhar com uma empresa do setor financeiro, se vira, porque não tem muita oportunidade. Você não tem, às vezes, naquela 15 anos atrás, você não tinha 5 empresas, 10 empresas do mercado financeiro para você trabalhar com um produto. Hoje em dia, você já tem. Então, do mesmo jeito que a gente tem a especialização, por exemplo, do gerente de produto que é mais customer facing, o gerente de produto que é especializado em produtos B2B, ou aquele gerente de produto que é mais especializado numa plataforma, na construção de plataformas, hoje em dia você vai começar a ver cada vez mais dentro do mercado pessoas que estão se especializando em mercados. Então você tem um cara de produto que está construindo uma carreira em construção de produtos de pagamento, um cara que está construindo produtos, não sei, de logística, por exemplo. Então, isso entra muito na linha do que eu trouxe lá atrás, de que não é também só uma movimentação, obviamente, do profissional em si, mas também tem uma movimentação bem grande de as empresas estarem se amadurecendo e você está tendo mais oportunidades, né? Mais lugares diversos para você estar, ocupar, e não só ocupar no curto prazo, você ocupar no longo prazo. E aí, voltando um pouquinho lá na outra questão do desenvolvimento desse senso de negócio, né? Do Chan que a gente falou, eu tenho uma estratégia muito pessoal, assim, e eu acho que todo mundo pode se alavancar disso se achar que faz sentido, que é muito sobre as parcerias, né? Eu acho que a gente não pode ter medo daquilo que a gente desconhece. Pelo contrário, a gente tem que encontrar as pessoas que são realmente boas e referências naquilo que a gente desconhece e tentar encontrar aquele ganha-ganha, né? Eu te dou um pouco do que eu sei que você não sabe, você me dá um pouco do que você sabe e eu não sei. Lá atrás também, se a gente volta a 5 anos, às vezes 10 anos atrás, onde a gente tinha um mercado de produto onde as pessoas não sabiam muito bem sobre tecnologia, não sabiam muito bem sobre como a engenharia do software funcionava, qual que era, entre aspas, a melhor solução? Óbvio, tem o estudo formal, você sentar a bunda lá e fazer uma aula, algum curso, alguma coisa do tipo, mas tem muito sobre a parceria, de você sentar com um engenheiro do seu time e falar assim, putz, me explica um pouco mais. Desenha para mim aqui. Desenha para mim. Explica para uma criança de 5 anos esse conceito, sabe? Me traz um pouquinho desse seu conhecimento, dessa sua experiência para eu ver como é que eu consigo aproveitar isso do meu lado. E eu acho que a gente está vivendo isso agora com os times de negócio dentro das empresas, né? Então, você se aproveitar muito, se alavancar muito dessas pessoas que têm esse conhecimento. Então, ao invés de você falar, pô, tem um time de negócio lá, a galera me engole, me põe no bolso e você se distanciar disso, provavelmente isso vai te colocar numa posição ainda mais vulnerável. Exato. Sendo que se você fizesse o oposto disso e falar assim, putz, aquela pessoa realmente tem um baita de um conhecimento, isso pode colaborar para o meu desenvolvimento, você deveria se aproximar dela e tentar encontrar formas de você realmente trazer essa expertise que essa pessoa tem pro seu, digamos assim, pro seu canivete suíço ali, né? Para dentro do seu conjunto de ferramentas. E eu acho isso muito valioso, porque todo mundo sai ganhando. A empresa, né, sai ganhando, o cliente sai ganhando, você individualmente... Você fica responsável pela evolução do outro e a sua mesma. E a sua mesma, exato. E todo mundo, as duas partes acabam saindo melhor no final das contas do que estavam antes. Então eu acho que isso é muito valioso hoje em dia. É uma das coisas que eu diria para todo mundo. Em termos de desenvolvimento, esteja próximo das pessoas que têm as experiências que você não tem. E como você vê, eu acho que tem um ponto importante que você citou também, que é como você vê essa especialização. O Marcel, não sei se você lembra, mas a gente já teve um papo sobre isso, papo de corredor sobre isso. Falando, como que você vê como o futuro do gerente de produto em relação à generalização ou especialização dele mesmo. E daí eu falei, naquela época eu estava trabalhando com growth, e daí eu pensei, cara, eu vejo uma tendência de que vão ter PMs especializados em ativação, por exemplo. Então, eu sou um Activation Product Manager. Sabe? E a gente já vê um pouco isso, né? Tem o Data Product Manager, o Technical, o Platform, enfim, os nomezinhos. Sim, e daí... Só que eu vejo uma segmentação... Naquela época eu via uma segmentação muito maior. Porém, hoje, com o advento de inteligência artificial e essa facilidade que a gente tem maior de gerar mais dados, gerar mais insights, ter um assistente virtual, por assim dizer... Isso está diretamente conectado com uma maior produtividade. E o que normalmente eu vejo é que quanto maior produtividade que você tem, toda proatividade vai ser recompensada com mais trabalho. Óbvio. Você não vai ter menos trabalho. Essa é a parada. Então, como que vocês veem isso em relação a... Beleza, ou eu posso me especializar aqui, ou eu posso generalizar e absorver contextos a mais por causa que eu tenho uma maior produtividade. Legal que agora eu vou responder a pergunta. Eu gosto disso.
Cara, eu vejo como a pessoa tem duas opções, tá? Vou dar um exemplo. Eu trabalhei no EasyTaxi muitos anos atrás e na prática o EasyTaxi, assim como o Uber, é um marketplace, né? Você pede o carro, chega o carro e tal. Depois eu fui trabalhar no Viva Real. Tudo bem, outro mecanismo, mercado de real estate, né? Imobiliário, mas a lógica é muito parecida. É um marketplace, eu preciso ter fulfillment, no qual quando a pessoa quer achar um imóvel, assim como ela tinha que achar um táxi, é claro que o tempo de encontrar algo é maior para quem está comprando, para quem está alugando, versus para quem quer um táxi, é completamente diferente. Então, obviamente que o mecanismo muda, mas a lógica, o racional de negócio é o mesmo. Eu preciso ter mais transações acontecendo ali dentro, mais leads sendo gerados, etc. Na minha carreira, eu tomei a decisão de não ser especialista em um só segmento. Primeiro, porque eu sei que eu vou enjoar. Segundo, porque eu gosto desse dinamismo. E segundo, porque eu acho, na época ali também, eu não via muito isso com tanta clareza. E eu concordo com vocês que hoje é mais fácil. E eu tenho visto amigos tomando essa decisão proativamente. Putz, cara, eu trabalhei já em 3 fintechs. Eu acho que eu vou continuar trabalhando em fintech. Eu entendo, o esforço para eu trocar de empresa é muito menor. A concorrência é menor. A concorrência é menor e eu já chego com uma vantagem na entrevista. Né? Putz, o cara que trabalhou, sei lá, no bancão X, que quer entrar num banco digital, ele vai ter uma certa vantagem se ele estiver ali com fit cultural. Então, eu não acho que tem certo e errado. E aí, sobre esse ponto do... Será que vai ser um Data Product Manager, ou Growth, ou Activation e etc? Eu acho que também tem essa possibilidade. Só que aí você vai atingir aquele clássico dilema de putz, será que eu vou virar um staff product manager que eu vou me especializar naquilo e me aprofundar nesse tema de ativação? E vai ter naturalmente menos oportunidades, mas muito menos concorrências. Uhum. Ou será que eu devia ir para um cargo de liderança e óbvio que eu vou manjar mais de ativação, porque é meu histórico, mas eu vou ter que entender de um contexto mais amplo. Acho que são escolhas de carreira, tá? Eu acho que as 2 opções, as 3 opções existem. Eu não vejo como uma regra, tá? Eu passei por esse dilema quando eu estava trocando de empresa e eu passei por entrevistas do tipo especialização e generalização. Eu acabei escolhendo por generalização. E é muito engraçado porque eu, olhando para trás agora, isso me deu mais conhecimento que eu não tinha antes na especialização. E hoje eu vejo pelo menos a disciplina de produto de um especialista limitada a um teto de conhecimento. Se você tem essa necessidade de um conhecimento tipo, muito profundo sobre algo, vai chegar no momento que você vai bater na porta e, cara, dificilmente vai ter um conhecimento muito diferente daquilo que você vai agregar. Então, você vai chegar na curva ali, numa estabilização natural da coisa, e talvez você vá para uma liderança, um papel de liderança, um papel mais estratégico, mas o conhecimento de negócio ele acaba tomando um teto, tecnicamente. Mas é perfil, né? Eu acho que é perfil. E eu vejo gente que já fez um ciclo longo em produto, acabou sendo o que eu fiz, meio sem querer, porque sou empreendedor, né? Administrador de empresas, grande aspas aqui, mas eu vejo muitos amigos falando, cara, cansei da área de produto. E eles são generalistas, trabalharam em várias empresas de segmentos diferentes. Eles falam, toda empresa que eu vou, os problemas e as dores são as mesmas. O que muda é só o contexto de negócio. Fato. Só muda de endereço, né? E aí, muitas vezes ele fala, cara, como produto, eu não tenho muito poder de decisão. Quem decide, muitas vezes, é a área de negócio. Eu tenho que entender e converter isso para um outcome legal ali que o produto pode entregar e tal. Participo, influencio, mas não decido. A sua maioria é assim mesmo. Eu já vi muita gente falando, não quero mais trabalhar com produto, quero ir para uma área de negócio e vou levar como bagagem meu conhecimento de produto e essa diversidade de empresas que eu trouxe. Tem gente que eu conheço que virou general manager de uma vertical, head de uma BU, enfim, e estão super felizes. Uhum. É similar a um cargo de liderança de produto, né? Que você não está na execução e você está ali, mas eu acho que é um escopo ainda maior. Eu vejo isso como uma tendência também, tá? Tem muitos product managers que se aprofundaram em negócio, têm esse business acumen e conseguem fazer uma transição para algo que vai além de produto e vão influenciar produto. Não vão decidir produto, mas vão influenciar produto. Mas é muita questão do... Eu não sei se é exatamente uma relação direta. É porque, parando para pensar, que eu estou pensando ao vivo aqui, mesmo dentro de uma posição, por exemplo, tira a casca de produto, assim, se a gente falar de um líder geral.
Esse mesmo problema de generalização e especialização existe num CEO, por exemplo. Você tem CEOs, por exemplo, que construíram carreiras em cima de mercados ou de, sei lá, tipos de produtos ou serviços muito específicos. E você tem aquele CEO que ele é bom em construir organizações, em liderar organizações. E não importa se ele está no business X ou no business Y, ele vai se virar. E tem lugar para todo mundo, né? Vai ter lugar para o cara para aquela pessoa que realmente quer se especializar num determinado tema, num determinado assunto, um escopo muito específico. E até posso concordar com você no aspecto de que quando você se especializa, eventualmente você pode chegar, entre aspas, num teto de conhecimento, mas as pessoas que se especializam também num tema, elas são geralmente as pessoas que vão desafiar esse teto, né? Com certeza. O generalista dificilmente vai bater num teto de conhecimento e criar um conhecimento senso crítico ali em relação ao que você está aprendendo, né? Eu uso muito como referência, sei lá, o pesquisador da academia. O cara, ele é, extremamente focado num determinado tema, sei lá, matemática, um campo muito específico da matemática. Quem vai desafiar o limite do conhecimento da matemática é esse cara, não é a gente que usa a matemática de uma forma generalista. Então, isso vale para todos os tipos de disciplinas, entendeu? Em produto, a pessoa que realmente construiu uma carreira de 20, 30 anos ali, provavelmente vai ser a pessoa especializada numa determinada área, muito provavelmente é uma pessoa que vai desenvolver processo, ferramenta, né, conhecimentos novos, e que depois vão ser replicados para outros lugares. E que a gente... Futuros especialistas escrever livro, então. Talvez. Não necessariamente escrever o livro, mas de fato mudar um pouquinho, né? Evoluir, acho que a forma como se trabalha dentro de um determinado campo, né? E eu acho que isso também tem o seu valor. A gente não pode esquecer disso, né? Mas tem um ponto que você falou, por exemplo, tem espaço para todo mundo. De fato tem. Mas como a gente está falando de futuro aqui, uma coisa que eu estou vendo que é uma tendência muito grande é esse afunilamento entre pessoas que são muito sêniores. Hoje eu vejo cada vez mais difícil para um júnior entrar numa empresa. Claro, teve as questões de layoff que contribuíram extremamente com isso, então tem muita gente boa no mercado. E daí, ao mesmo tempo, você pensa, pô, o negócio pensa, né? Pô, eu quero um cara que é assim, assim, assado. Tem no mercado? Tem, vou contratar ele. Então, você acaba meio que, né, puxando de uma outra empresa e essa evolução do júnior acaba sendo um pouquinho mais difícil. Essa barreira de entrada acaba sendo cada vez mais alta. Então, me preocupa, principalmente nesse trabalho de futurologia de mercado de trabalho, é o quanto que estamos nos preocupando com as próximas gerações que vão cuidar dos produtos depois da gente. Sabe? Se existe espaço de evolução e entrada. Eu acho que era muito mais fácil entrar como júnior antes, com certeza, tá? Inclusive, eu acredito que o meu caso foi um golpe de sorte tremendo. Nem sabia o que era produto e tava lá. Eu também. Mas, o que eu acho que acontece hoje, as pessoas... o cargo de Product Manager, por definição, se a gente for pegar até... Não gosto muito de pegar referências americanas, mas usando a galera lá dos Estados Unidos e tal... É um cara que fez um MBA em Stanford, Harvard, se for pegar Vale do Silício, e ele virou Product Manager no Google, ou em Big Techs, etc. Ou seja, é um cara que já tem muitos anos de experiência, fez um MBA bonzão lá da vida, aí ele vira PM. Teve uma época aqui no Brasil que a gente escutava, você é bonzinho, vem ser PM. E eu acho que isso está acabando. Porque realmente não é um cargo júnior. Uma pessoa que quer entrar em produto poderia entrar como um analista de produto. É um cargo... Aí tem, eu acho, social, mas vamos lá, é um analista de produto, é mais fácil. Engenheiro de produto júnior. Mas, por definição, eu acho que é um cargo muito complexo para colocar um júnior, por exemplo, uma pessoa que recém saiu da faculdade, vai ser engolida. Sim. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que ter cargos que não são Product Manager, mas é em produto. Tem que ter uma definição de expectativa do que, de fato, se espera de um júnior. E eu acho que o que foi criado de a Social Product Manager, pelo menos eu vejo... É muito, vamos ensinar esse cara o que é produto. Uhum. É um trainee. O famoso trainee. É o trainee. Exatamente. E a gente não pode deixar ele sozinho. No iFood a gente tem uma perspectiva, inclusive tem uma PM Júnior comigo. Aninha, grande abaixo. Tamo junto, velho. Cara, a Aninha é exatamente isso. Ela entrou como estágio lá, que tem um programa muito forte. Ela é PM Júnior, junto comigo, mas muito para entender de fato, beleza. Quais são as perspectivas que o negócio espera, como que você faz produto... Então, sozinha, cara, não dá pra deixar.
Porque senão ela vai ser engolida pelo movimento que acontece ali em direcionamento ao produto, né? Mas aí eu acho que tem 2 outros aspectos em relação a isso. Acho que uma notícia boa para quem quer entrar em produto e não está em produto. Que eu particularmente gosto muito do desenvolvimento de pessoas de produto que estão vindo de outras carreiras. Que são de carreiras normalmente adjacentes às carreiras de produto. Então, as pessoas que estão ali dentro hoje da área de desenvolvimento de software, de design, de product design, e as pessoas que estão trabalhando em operações que são muito atreladas a um produto específico, pessoas que estão trabalhando dentro de um contexto de negócio, né? Um analista de negócio dentro de um produto muito específico. Todas essas pessoas eu vejo que elas têm oportunidade de fazer uma migração muito boa para produto. É mais fácil essas pessoas conseguirem do que um recém-saído da faculdade. Eu né? também acho, porque você acaba tendo tempo para desenvolver algumas soft skills básicas e até algumas technical skills ali, acho que são importantes, que acabam sendo horizontais, antes, com mais calma, antes de você ser de fato jogado na fogueira para ter que lidar com 3, 4, 5, 6 disciplinas diferentes. Acho que tem esse lado da moeda. E tem um outro lado da moeda, que se você quer desenvolver uma pessoa desde de uma carreira júnior dentro da área que precisa de uma atenção, digamos assim, maior... Uma mentoria, né? Uma mentoria, exato. Isso não era uma realidade que a gente podia conceber há algum tempo atrás, porque o cara de produto que está ali no dia a dia, ele é tendo que ter 20 pratinhos no ar ao mesmo tempo. E então a divisão de responsabilidade entre manter o produto funcionando e você tutorar uma pessoa que está começando na carreira era muito difícil. Agora, com o mercado se expandindo, com mais pessoas trabalhando, a gente começa a ter um pouquinho mais de respiro, digamos assim, para começar nos cargos de liderança a gente conseguir de fato desenvolver pessoas desde o momento zero. Eu não acho que a gente está nesse ponto ainda, mas eu acho que a gente está se desenvolvendo em termos de mercado para conseguir cada vez mais desenvolver pessoas, porque a gente vai ter mais profissionais capacitados e dispostos a, de fato, desenvolver outras pessoas. Então, acho que é uma notícia boa para os dois lados, tanto para quem está fora da carreira e quer começar a partir de uma outra função, quanto para as pessoas que querem começar do zero. Mas é difícil, não tem jeito, né? Não, e tem que ter o apetite da empresa, né? Tem. Você falou que tem um programa de estágio muito forte. No iFood eu já vi outras empresas que fazem programas de estágio que basicamente forjar as pessoas de produto e aí os melhores são contratados e tal. Mas é a minoria das empresas ainda. Acho que tem que ter um apetite e o mercado, nesse momento, não está com apetite, né, de grande investimento nisso. Tem que ter bala na agulha. É isso que eu ia falar. Tem que ter a bala na agulha. É difícil, assim. Realmente, aí você só vai encontrar isso nas empresas que já estão bem estruturadas. E aí você tem pouquíssimas dentro do mercado nacional para contar com essa estrutura. Eu acredito que quando o mercado voltar com muito investimento em venture capital e etc., as próprias startups tendem a ser um bom ambiente de contratação de pessoas mais júniores, porque elas não têm tanto budget e tem que contratar alguém com menos experiência, mas acho que quem vence a disputa é geralmente alguém com experiência em outras áreas. É mais fácil. É mais fácil. Depende, né? Para empresa pequena, eu ainda, pela questão do custo da pessoa, talvez valha a pena realmente você correr um pouco do risco de desenvolver do zero. Mas aí eu concordo que talvez ali no médio porte, aí eu acho que a pessoa que já tem algum tipo de experiência em outra área pode acabar ganhando. E aí, gente, a gente falou de algumas coisas e eu queria entrar em pontos um pouco polêmicos, que são discussões um pouco mais recentes, que a gente vê aí no LinkedIn da vida e alguns gurus falando em podcasts e tal. Mas antes disso, eu vou fazer um momentinho jabá rapidamente. Muitas das coisas que a gente tem discutido aqui, a gente ensina na PM3. Na PM3 Sprints, você pode clicar aí no link, conhecer todos os cursos. Tem mais de 40 cursos disponíveis. E também uma solução para empresas. Se você acha que a sua empresa precisa de apoio em ensinar negócios para pessoas de produto, ou ensinar produto para pessoas de outras áreas, enfim, gerar aquela empatia ali, a gente consegue apoiar. Vai ter um link para você também. A gente consegue ajudar você. A gente consegue, inclusive, montar um plano de aula para sua empresa sem nenhum compromisso, sem custo nenhum para você. Então, agora que acabou o momentinho jabá, eu queria retomar o que eu falei de possíveis polêmicas, né? Uma delas é a recente entrevista do Marty Cagan no podcast do Lane. Enfim, podcast, ele entrevista pessoas muito legais, né? Ele entrevistou o CEO da Airbnb, enfim, o CEO da 37 Signals, lá do Basecamp. E teve essa entrevista do Marty Cagan e ele trouxe... Não sei, eu tenho sentido recentemente o Marty Cagan nos últimos anos muito... Spicy? Muito apimentado, batendo em tudo. Não sei se é uma estratégia de marketing, tenho a sensação que seja.
Enfim, eu queria... Vocês ouviram esse podcast, né? A gente falou um pouco disso nos bastidores. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Qual é a sensação disso? Se vocês concordam ou discordam ali com os pontos do Kagan. Tem um ponto muito importante que é o contexto por trás de tudo isso, né? Cara, goste ou não goste do Kagan, o cara tá aí 40 e cacetada anos fazendo produto. Esse é o especialista que escreveu o livro. Que a gente falou, exato. É o cara que tá desafiando o conhecimento. Exato, 40 anos fazendo isso, alguma coisa ele tem que saber, né? Não sou eu que tô aqui no auge dos meus 30 anos, o cara tem mais ano de produto do que eu tenho de idade. O outro contexto também é o fato de que ele tá lançando um livrinho agora. Então, quanto mais marketing se gera, mais cortes gera, mais o buzz, exato, cara, mais livro ele vai vender. Porque em algum momento vocês vão falar, pô, o que esse cara tá falando aí? O que tá escrito nesse livro? Que ele tá, tipo, tão de cara com o que tá acontecendo com o produto. Mas o ponto é que... Tem o terceiro contexto. Qual que é o termo? Apesar dele ser uma pessoa global, que vê outras empresas, até empresas brasileiras em alguns casos, acho que, se eu não me engano, no livro Jim Pass é citado, inclusive, como um case. Ele, majoritariamente, vê empresas globais e num contexto bem específico, né? Exato. Acho que Grandes importante. corporações. Especialmente nos últimos anos, grandes corporações, né? Ele não que é tem... onde ele tá Galera que querendo ganhar chegou dinheiro. lá, né? Exato. Mas, no fim, a galera quer isso, né? Chegar lá, onde Sim. ele tá vendo o que tá acontecendo de bom, né? Claro. Então, nessa perspectiva, eu acredito que o Martin Kagan ele tem um posicionamento muito forte em relação aos princípios que ele segue. Então, queira ou não, quando você vai ler Inspired, vai ler Empowered, provavelmente vai acontecer a mesma coisa dentro do Transformed que ele está lançando agora, ele é muito ferrenho nos princípios que ele segue. E eu, pessoalmente, os princípios que ele fala são exatamente aqueles que a gente vem falando aqui. Que o gerente de produto tem que ser... Ele fala exatamente isso. Tem que ter um conhecimento profundo no negócio, profundo nos clientes e profundo na tecnologia. E aí eu lembro muito bem de tipo, nossa, mas... Na época que saiu, nas discussões depois, a gente fala, nossa, mas precisa de tudo isso. É o que a gente está falando aqui. Tem que ter esse conhecimento profundo para você não sambar em cima das decisões tomadas. Então, nessa perspectiva, eu concordo muito com ele. Claro, eu não concordo no sentido da acidez que ele vem trazendo em prol do marketing para vender o livro que ele quer. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha só para os princípios, é muito do que a gente fala. E é muito do que a gente quer para o futuro de gerenciamento de produto. Eu vou ser bem transparente, assim, eu ainda não vi esse episódio, mas eu acho que uma coisa que me passa a sensação, até porque eu acompanhei, inclusive eu fiz um workshop com ele, presencial há uns 4 anos atrás, eu passei uma semana na Califórnia tendo aula com ele, e ele, pessoalmente, ele é muito parecido, inclusive. A forma como ele fala sobre o tema de produto, eu achei muito parecido com a forma como ele escreve. Ele é ácido, assim, no dia a dia também, mas ele tem obviamente, muito conhecimento para contribuir. Acho que tem um pedaço, talvez, em relação a essa acidez dele, é de que, quer sim, quer não, ele foi uma das pessoas que acabou tendo um papel muito grande de influência dentro do que é a função de produto hoje em dia. E a gente está falando muito sobre a evolução do mercado, sobre as mudanças que estão acontecendo no mercado, e me passa, tá? Que é uma opinião, não tô falando que tá certo ou errado, mas me passa também um pouquinho dessa sensação de que talvez ele esteja mais ácido hoje porque as coisas estão indo por um caminho talvez um pouco diferente do que talvez ele tinha vislumbrado lá atrás, né? Então, você vê coisas, né, funções, papéis, enfim, disciplinas adjacentes de produto que não existiam há 10 anos atrás, que agora existem e que dentro do contexto onde ele estava acostumado, porque hoje em dia ele já não atua mais como uma pessoa de produtos, né? A gente tem que levar isso em consideração. Ele foi um grande profissional de produto durante muito tempo e hoje em dia ele está muito focado na Silicon Valley Project Group. Então, a atuação dele é muito mais como consultor. Então, não tirando, obviamente, o mérito dele como consultor, mas eu acho que tem sim um pouquinho dessa diferença entre você perceber a dificuldade através, né, do trabalho dos outros e você perceber a dificuldade através do seu próprio trabalho. Então, isso também acho que acaba colaborando, digamos assim, um pouquinho para existir um pouquinho mais essa acidez, porque, de certa forma, ele pode estar um pouquinho enviesado para o modelo dele e a gente tem visto coisas hoje em dia que acabam mudando um pouquinho do que esse modelo era, né? De como foi estabelecido. E você tocou no ponto de cargos adjacentes, né? Uma das coisas que ele bate bastante
no podcast é a área de Product Operations, por exemplo. Ele fala que ele não concorda, acha que não deveria existir. E dado que a gente está falando de futuro, eu acho que é bem interessante a gente entrar nesse ponto, porque a gente, inclusive, já gravou episódios sobre isso, a gente pode deixar o link aqui de Product Operations, mas se a gente fosse falar há um ano atrás, antes desse episódio do Martin Kagan, a gente ia dizer, não, Product Operations é o futuro, toda área de produto vai ter que ter um, assim como tem Design Ops, DevOps e todos os Ops da vida. Mas ele foi bem contra e me surpreendeu até, porque eu tenho visto como uma grande tendência. A Melissa Perry lançou um livro recente sobre Product Operations. Como vocês enxergam isso pensando no futuro da área de produto? Eu acho que um disclaimer, assim, eu nem vou começar dando opinião, mas acho que a gente precisa ter muito claro o que é a definição do Product Operations. Começa por aí, porque eu acho que hoje em dia a gente tem um problema em relação ao que é o Product Operations que a gente teve alguns anos atrás entre o que é o PO e o PM. Sabe? Porque é aquela coisa, né? Você conhece, é uma função relativamente nova, né? É um cargo relativamente novo que a gente tem dentro do mercado. E as empresas têm implementado esses cargos a depender da necessidade delas, né? Da necessidade real que elas têm. Então, você vai ter empresas onde você vai ter um Product Operations que vai estar atuando mais na linha de... digamos, do Agile que a gente estava comentando, que é uma pessoa que realmente só vai estar pensando em estruturar processos ali, ajudando o PM na estruturação de alguns processos dentro da gestão do produto. Você tem um Product Operations que está focado em construir produtos para os times de produtos. Então, o Product Operations que está realmente focado em construir ferramentas para os times de produtos operarem melhor. Você tem o Product Operations que está mais focado em ser realmente uma estrutura de processos e governanças dentro de uma área de negócios, por exemplo. Então, você tem várias empresas diferentes. Product Operations, inclusive, como Business Analysts. Não, como Data Analysts em alguns cenários. A primeira vez que os Product Operations era nesse modelo. Sim. Eles apoiavam em testes AB, a galera fazia... Eram eles que faziam os testes AB e faziam as análises. Falei, nossa... Então essa dificuldade... Por isso que acho que a gente precisa ter muito cuidado, assim. Acho que o que o Kagan estava falando em termos de Product Operations é o que ele viu nas empresas globais. A nossa realidade em termos de Product Operations no mercado nacional é completamente diferente. Ela ainda é um Frankenstein. Assim, a gente ainda não tem uma definição clara de como esse negócio funciona. Óbvio que, com o passar do tempo, a gente tem uma tendência de começar a convergir em termos de definição, mas hoje, assim, se você procurar Product Operations no LinkedIn, você vai achar todo tipo de pessoa. E a minha preocupação exatamente nisso, pelo menos no momento que a gente vive, é para o indivíduo que é um Product Operator. um Product Ops. Um Product Ops. Cara, qual que é a evolução de carreira desse cara? Porque no fim, a gente está falando de empresas e pessoas com interesses próprios individuais. Quando ele olha para cima, ele vai ver o quê? Um Product Senior apenas? Qual que é a evolução dele? Onde é que ele pode chegar? Acho que esse é um ponto que a gente tem que olhar agora e pensar, beleza, é uma área adjacente a produto e que serve como uma estruturante e ajuda para o gerente de produto. Mas vai ficar nisso para sempre? Vai ficar nisso até quando? Até cansar? E daí vai migrar para produto? Qual que é a visão disso, sabe? Então, se não existe essa visão, a gente tem que trabalhar justamente nesse conceito de base que a gente vem falando. E esse conceito de base, ele parte de um conhecimento básico teórico mínimo, né? Aquele lastro inicial que você tem que ter. Só que para isso você tem que ter uma convergência da definição dela. Uhum. Porque se você não tem uma convergência da definição, você não consegue evoluir essa carreira ao ponto que seja atraente para as pessoas que são capazes de fazer isso também. Tem um fator mesmo, os princípios lá do Martin Kagan de ser profundo em todas essas áreas e tal. No Inspired, bem no comecinho, não sei nem se é antes de começar o livro, ali na prefácio, mas em algum momento ele fala que a profissão de produto é muito difícil e que você vai trabalhar muito mais do que 40 horas semanais. O primeiro capítulo. 70 horas semanais. Ele fala um número absurdo. É pra chocar, né? Se não for isso, você é ruim e você não devia estar lá, não sei o quê. Partindo dessa premissa, assumindo que ele esteja certo, tá? Aí beleza, não precisa de Product Operations, porque a pessoa ali é um super-homem e tem tempo pra fazer tudo. O problema é, se você quer manter também uma qualidade de vida das pessoas de produto, é muito difícil ela conseguir fazer todo o trabalho de PM, entender toda a parte técnica, entender de negócio, fazer a parte operacional que tem, querendo ou não, com documentação, giras e etc. Plus o que Product Operations faz, independente do sabor aí, né? Mas se a gente for falar de um sabor, por exemplo, de
análise de dados, ou pelo menos essa primeira compreensão, agregação de dados, cara, a inteligência artificial tá aí para você consumir isso Mas do é lado o do que engenheiro de é o produto. que ele discorda, né? É o que ele discorda, um dos pontos que ele acha que não Sim. devia ter uma área que faça isso. Vou dar minha opinião. Como vocês enxergam isso? Devia estar com o PM ou não? Eu acho que não. Assim, eu acho que a gente deve... Para mim é saudável essa quebra de responsabilidades. Óbvio, tem certos recortes de quebra de responsabilidades que talvez não façam sentido, assim, não sei. Não adianta você deixar o poder, por exemplo, decisório de um determinado tema em um lugar e o poder, talvez, de execução muito distante. Dando um exemplo genérico. Mas eu acho que é saudável justamente pelas questões que você trouxe, de a função, a gente falou isso logo no começo, né? A função de produto é sim uma função ingrata, e apesar de ele ser extremamente crítico ali no começo do livro, falando que você tem que trabalhar 80 horas, mesmo que você não precisasse trabalhar 80 horas por semana, só de você ter que lidar com muitas coisas diferentes, se você puder compartilhar cada vez mais responsabilidades com outras funções, eu acho que isso é positivo. Mas, todavia, contudo, entretanto, quando eu olho para esse papel de ProdOps, a definição que eu acho que faz mais sentido nem é tanto essa definição de você ter uma pessoa te suportando no lado de analítico, por exemplo, da questão de suportar os times de produto na execução de um teste AB, e também não acho que, para mim, a melhor definição é daquela pessoa que vai ajudar nos processos de desenvolvimento de produto. Eu ainda acho que está tudo bem esses processos de desenvolvimento de produto estarem sob o guarda-chuva do PM. Mas eu gosto bastante da definição de Product Operations, quando esse Product Operations está tanto ajudando a estruturar as governanças e os processos de operação desse produto. Eu acho que isso é uma função que, cara, se não está em ProdOps, tem que estar em algum lugar, porque um problema muito comum que a gente tem dentro da área de produto é justamente esse, né? A gente constrói um produto pensando, especialmente em empresas grandes, né? Você tem vários segmentos diferentes de clientes, você tem vários contextos, às vezes geográficos, envolvidos dentro de um produto. E aí você constrói um produto genérico, e aí na hora que você coloca esse produto para ser operado pela própria empresa, precisa existir uma governança. Senão, o que vai acontecer é que esse produto vai ser operado de uma forma ineficiente. E eu gosto muito dessa linha de olhar para Product Operations como uma função que vai estar muito próximo do negócio para gerar eficiência na operação do produto. E que se essa função estivesse realmente dentro do PM, o PM ia deixar de fazer o trabalho dele, que é viabilizar o business, que é viabilizar essa operação. Então, eu considero saudável, mas entendo as críticas que podem existir aí. Talvez o problema seja só o nome, talvez não deveria ter produto no nome. Exato. Cara, e é muito louco como essa discussão acontece muitas vezes. O próprio nome, Product Manager, também é meio maluco, porque parece que o Product Manager, até Product Owner, enfim, então é só a pessoa de produto que toma decisões no produto, só o Product Manager. Claro que não, o produto não é só dele, o produto é da empresa inteira, às vezes o produto é o business. Então, tem essa dicotomia e acho que Product Operations às vezes traz essa confusão, porque o que você me descreveu aqui é uma pessoa que está trazendo eficiência, no mundo ideal, né? Muitos, como a gente falou no começo, nem todos são assim, mas é uma pessoa que está trazendo eficiência para a operação da empresa. Não necessariamente produto. Muitas vezes é processo interno que ela está ajudando a otimizar ali. Mas eu entendo porque que o produto aparece dentro do nome dessa função, né? Porque às vezes, tudo bem, concordo com você, se está numa empresa pequena e que o produto é a empresa inteira, talvez não faça sentido, né? Não, mas uma grande também, vai, um Netflix. Não, mas numa grande eu acho que até faz, porque, por exemplo, você pode ter, por exemplo, você tem um produto de logística, por exemplo. Eu vou usar você como exemplo. Você tem um produto de logística. Você pode ter alguns times de Product Operations que eles estão focados em garantir eficiência e governança dentro das operações de logística. E aí o Product aparece porque você está focado num produto muito específico, que é um subproduto de logística ali dentro, e não na empresa como um todo. Faz sentido. Eu sei que eu gosto muito dessa referência, especialmente com a Uber, porque eu conheço algumas pessoas que trabalharam lá e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conheci essas pessoas há um tempo atrás. Não sei se é assim hoje em dia, mas eu sei que, sei lá, uns 4 anos atrás, mais ou menos, dentro da Uber, os Product Operations, eles eram responsáveis muito por olhar uma região geográfica. Então, você tinha, sei lá, um ProdOps que era responsável por estruturar todos os processos de governanças de otimizar a operação de São Paulo, da cidade de São Paulo, por exemplo.
Como tem demanda. Como está a demanda, precificação, os horários, as bonificações. Eu acho que isso faz muito sentido. Esse tipo de operação faz muito sentido. E aí eu entendo por que tem o produto ali, porque ele está olhando para a operação do produto de ride, né? Mas eu sinto que Me parece muito mais uma pessoa de negócio do que produto. É puxado, mas é. Então, eu mas acho que ele isso está que eu muito ia mais comentar. do lado do negócio do que realmente ele está do lado do produto. Mas eu acho que é um meio do caminho importante, porque a gente tem essa dificuldade, né? Da relação de quem está na ponta ali fazendo o business funcionar versus quem está ali construindo o produto, que é um pouco do que a gente falou Não, mas no quando o começo. produto é um negócio, né? Mas a diferença Exato. pelo menos eu vejo entre um gerente de produto e um analista de negócio, por exemplo, é o fato da gente estar mais em contato com a tecnologia em si. Com o time de tecnologia. Sim. Entende? Então a gente faz... Porque no fim, você tira o time de tecnologia de gerente de produto, o que ele é? Então, é aí que eu discordo um pouco. Eu acho que, inclusive, falando de futuro, cada vez mais, cara, eu acredito que tecnologia vai estar em todas as áreas. E cada vez mais a gente vai depender menos do time de tecnologia para fazer pequenas coisas, não coisas grandes e complexas. Mas não duvido nada, mais com IA. Não duvido nada que o time de marketing, cada vez mais com no-code e IA, consiga construir coisas sem precisar ter o time de engenharia. O PM consegue construir coisas sem precisar do time de engenharia para validar alguma coisinha mais rápido, seja em produção ou não. Mas você acha que o negócio quer se livrar mais... Aí, né, entrando numa polêmica, assim, né, totalmente aleatória, futurologia total. Você olha para um CEO, assim, ele vai olhar no demonstrativo de gastos que ele tem. Ele quer otimizar mais o time de engenharia ou mais o time de produto? Ele quer quero otimizar. do negócio. Não, ele quer otimizar onde está mais caro. Não interessa Exato. o nome da área. É a unidade do business que não está funcionando bem. E por isso, aí eu entro sei lá, num diagnóstico que é, pelo menos para algumas empresas que eu tenho visto no mercado nacional, você tem, aquela estrutura que a gente conhece, aquela clássica estrutura de você ter um time de tecnologia apartado do business, tá começando a cair, sabe? A gente não tá tendo mais isso. E aí é o que acontece cada vez mais. Até squads alocados em marketing. Então, né? exatamente. É um pouco desse caminho que ele trouxe aqui. Que responde para um gerente de aquisição. Que você tem os times de tecnologia, na verdade, embutidos dentro de uma unidade de negócio. Isso porque hoje você depende do time de tecnologia. Eu acredito que ainda não é o momento, mas eu acredito que no futuro próximo vão ter empresas surgindo 100% baseadas em IA, 100% no code. Todo mundo vai saber mexer. Na PM3 é assim, já foi mais no passado, mas não todo mundo hoje em dia, mas muita gente sabe mexer em várias coisas no code, faz integrações, pluga coisa, lança produto novo, feature nova. Não tem devs, tem 0 devs. Beleza, nosso conteúdo, nosso produto é vídeo, é conteúdo, é um pouco diferente. Acho que não dá para fazer um banco digital dessa maneira, né, por várias questões, mas tem, cara, um marketplace poderia ser assim. Precisa de dev para marketplace? Olha, para começar, não. Então, eu acho que é uma tendência, não vou arriscar datas aqui, mas acho que a tendência é essa, de tecnologia estar cada vez mais em tudo e não precisar ter esse homem diferente, essa mulher diferente, enfim, a pessoa de produto, que sou eu que falo com os devs, ninguém pode falar. Será que é por isso que a gente está tendo Então, acho que sinto que é uma distribuição de conhecimento e uma concentração de atividades, digamos assim, né? Tipo, no time de negócio em si. Talvez seja até mesmo o porquê que existem muitos press releases que estão sendo feitos na gringa, por exemplo, com novo modelo de gerentes de produto da Airbnb, que é o cara que além de fazer produto, também faz o marketing do produto. Então uniram o marketing e o produto numa pessoa. E aí eles chamaram de Program Manager, né? Que é o modelo até da Microsoft ali. Exato. E daí, inclusive até mais recentemente a Brex, ela lançou um modelo muito parecido também. E aí a centralização das tomadas das decisões de produto fica no CEO, que tem o Brian do lado e o Pedro da Brex. Então, essa perspectiva é muito... Tem um link, né, dessa mudança da Brex que a gente pode deixar Da Brex aqui. tem um link que a gente pode deixar no final aí na seção de informações ali do nosso podcast, mas ao mesmo tempo, você vai ler sobre essas informações, você começa a entender de fato como que eles veem essa necessidade de distribuir o produto de uma perspectiva de dar valor para o negócio, ao ponto que seu cliente saiba o que está acontecendo de novo. Porque, normalmente, o que acontece? Cara, tá todo mundo trabalhando em muita coisa ao mesmo tempo, então a gente sai lançando muita coisa, só que a capacidade de absorção do seu cliente sobre o que está sendo lançado está cada vez mais diminuindo.
capacidade de entendimento. Atenção é um recurso limitado. Exatamente. Então, essa vontade dessas empresas inovarem esse modelo de união de atividades de marketing, de produto, e também aumentarem esse ciclo de lançamento, né? Mas não lançamento em termos de validação, mas literal lançamento em termos de a comunicação. Go-to-market mesmo. O go-to-market mesmo. Ele faz sentido dessa perspectiva, sabe? Então, talvez a gente comece a ver esse afunilamento da incinerização, etc. também, justamente porque há uma necessidade maior, e aí a gente volta que a gente vem defendendo desde o início, desse conhecimento do negócio. O Brian Chesky no podcast do Lenny, ele fala, como que você vai construir produtos se você não sabe vender ele? É exatamente isso que ele está falando. Você tem que ter esse conhecimento profundo do negócio, dos seus clientes, da tecnologia, para justamente comunicar e trabalhar de trás para frente em relação com o que o seu cliente quer, com o que você consegue entregar aqui. Eu vi que teve gente que tentou polemizar em cima desse ponto, ainda na época da Airbnb, quando eles começaram a fazer releases trimestrais, né? Se não me engano, era trimestral. Acho que semestral, não? Semestral? Ah, não lembro. É quarterly que ele fala, né? Então trimestral. é trimestral. Trimestral lá nos Estados Unidos por estação, né? Primavera, winter release, enfim, summer verdade, release. É isso mesmo. Mas eu não vi nenhum problema, porque se você for ver a quantidade de feature que eles estavam lançando no trimestre, realmente era um absurdo. Era muito grande. É que aí, o que eu acho que as pessoas estão se enganando, e muitas vezes é essa sensação que dá quando você só pega parte da história ou lê só o release lá da Brex, dá a sensação de que não, eles não testaram com ninguém, eles foram lá e lançaram tudo de uma vez. Duvido muito. Não, e existe um alarmismo em relação a, meu Deus, minha profissão vai acabar. Por quê? Sabe? O que tem a ver, né? O go-to-market não tem nada a ver com o que você faz pré-go-to-market. Exato. Claro, tem tudo a ver, mas uma coisa não anula a outra. Não anula, E eu acho que esse é o ponto, assim, uma estratégia de go-to-market como a do Airbnb ou agora a do Brex, que é grandes lançamentos com muitas coisas, não é muito diferente do que a gente via em... Eu ia falar exatamente isso. Você volta no passado, antes da era digital, dos softwares de nuvem, era assim. Você tinha que lançar software no CD, você lançava um software a cada 2, 3 anos. A mídia física, né? Mídia Até física. mesmo você vê iPod, celular. Eles são lançamentos anuais ou semestrais. Mesmo né? software. Pega uma Adobe da vida. Os softwares da Adobe têm releases anuais. E não é legal, por um ponto de vista, porque para o usuário ficar, agora eu estou usando a release XPTO. A atualização do sistema operacional do Mac. Eles sempre trocam o nomezinho de, sei lá, a cada 6 meses. Você sabe as novidades que tem lá. Sim. Se você faz a release, vamos supor, mensal, semanal, é muito difícil por causa do ponto de atenção. A gente tem esse Pau quebrando toda semana ali, lançando coisa nova, você fica, meu Deus, tô perdido. Olha esse componente novo aqui. A gente, na nada, PM3, cara, que nem se compara à escala dessas empresas que a gente está falando. A gente está lançando sprints todo mês. A gente tem dificuldade de comunicar. Então, é normal. E eu gosto da estratégia de go-to-market. Mas eu não entendi como que as pessoas pensaram que isso vai acabar a profissão. Existe um alarmismo justamente nessa questão de, tipo, a união de atribuições e responsabilidades. E também eu acho que tem uma questão voltada para, putz, não estou preparado para isso ainda. E daí o pessoal fala, putz, mas eu não sei vender o produto que eu estou construindo, né? O que eu faço? Vou ficar sem emprego? Então, acho que tem todo um medo de layoff, tem toda uma questão envolvida mais pessoal também, né? Na época do Airbnb, eu acho que a questão do layoff, eu acho que era uma das mais drásticas, né? Porque isso aconteceu... Não, se você ver o vídeo, é muito engraçado, cara. Tipo, o vídeo da conferência do Figma, que ele anunciou isso... Ele falou, acabamos com a profissão não, acabamos com a função tradicional do engenheiro de produtos. Daí um monte de designer, tipo... Mas é engraçado esse sentido, sabe? Exato, mas é que acho que a época que isso foi veiculado, foi falado, eu acho que foi um timing meio ruim, que foi a época dos layoffs e tal, então todo mundo tava com medo dos empregos, mas eu concordo, assim, acho que uma coisa não tem relação com a outra. No final do dia, não importa... Eu vou falar um negócio meio forte, mas não importa muito qual que é o seu cargo ali, o seu nome, né? Acho que o importante para você fazer um produto decente, você tem que conseguir equilibrar pelo menos esse tripé, né? Que é realmente a tecnologia, a experiência e o negócio. Não tem muito como fugir. Mas se isso vai acontecer através de eu sentado numa cadeira com um nomezinho de Product Marketing Manager, ou como um Product Manager, ou como Product Ops, não sei, não importa. Acho que importa menos. Eu entendo que as pessoas precisam realmente ter uma identidade, conseguir se identificar com algo,
Mas eu acho que se a gente focar mais no impacto, né, e em como causar esse impacto e talvez menos no nome, traz um pouco mais de conforto de que as coisas não vão acabar. Quer dizer que, então, eu não preciso comprar o curso de plantador de cogumelo. Não. Ou construtor de casas. Você definitivamente não vai construir um produto plantando cogumelo, isso eu te garanto. Mas tem uma coisa aqui no podcast já, no release da Brex, eles falam, tem uma afirmação de que o modelo de pequenas releases leva as pessoas a fazerem designs ruins ou experiências ruins. Vocês acham que isso é verdade? É por causa de releases rápidas que fica ruim e as releases grandes vêm para solucionar isso? Ou será que é a metodologia por trás ali, de como as pessoas operam essa lógica? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que você pode ter cenários, contextos onde as releases rápidas são importantes e você vai ter contextos onde você ter releases mais longas também é importante. Eu acho que quando você tem ciclos de releases longos, como por exemplo trimestral, semestral ou num caso mais extremo, por exemplo, no caso da Adobe, que é anual, você diminui sim um pouco da pressão em relação à entrega de um produto. Não quer dizer que lá perto do deadline, eu tenho certeza que sei lá, eu não sei que mês que a Adobe lança os produtos, mas vamos supor que seja janeiro. É igual games. Eu tenho certeza que em dezembro tá todo mundo muito doido para conseguir finalizar, entregar um negócio. Mas assim, quando chega fevereiro, você sabe que você tem um ano inteiro para desenvolver o produto. Então, você tem tempo suficiente para você conseguir estudar o problema, testar algumas hipóteses, validar isso com o usuário algumas vezes, ter alguns ciclos de validação. Você consegue programar o desenvolvimento de certa forma. Então, quando você tem releases mais longas, tudo fica um pouco mais suave. Não quer dizer que não vai ter correria no final do perto do deadline. Vai ter. Em contrapartida, tem um custo de oportunidade ali, né? Porque quando você tem releases mais longas, dependendo do mercado que você tá, o seu concorrente vai lá e vai fazer num ciclo de releases mais curto e vai conquistar o seu cliente de você. Então, tudo depende de onde seu produto está posicionado. Seu produto está posicionado num mercado extremamente competitivo ou seu produto está posicionado num mercado um pouco mais estável? E qual que é o estágio que você está de crescimento? Do seu produto, da sua empresa. Por exemplo, exato. Dominante. Exato. Pô, se a Adobe quiser lançar um produto a cada 2 anos, as pessoas vão reclamar? Vão. Mas assim... Ela continua sendo a Adobe gigante. Mas vão se chocar ainda quando sair a inteligência artificial que os caras trabalharam há 5 anos. Exato. E eu acho que o importante é deixar claro que o fato de você fazer essas grandes releases não quer dizer que você não estava prototipando, validando com o usuário, que não tinha beta tester rodando e usando, e você tirando insights. As pessoas acham que... Enfim, acho que o maior erro é esse. Elas acham que a galera só shippou em produção e de uma vez e tá lá. Tem todo o trabalho pré. Concordo. É exatamente isso. Galera... Super obrigado pelo papo, ficou ótimo. Eu espero que quem está ouvindo ou assistindo tenha tido insights sobre o futuro da gestão de produto. Muito obrigado, Thiago, Anselmo, valeu demais. Espero que vocês voltem, inclusive, para o próximo episódio. Sempre aberto a novos convites para falar de qualquer coisa, a gente está aí. Eu agradeço, tamo junto demais. Se você tem algum insight diferente ou uma percepção, ou discorda da gente, ou concorda, enfim, deixa um comentário aqui no Spotify, no YouTube, onde você está assistindo, sobre a sua opinião sobre o futuro da área de produto, como você acha que as coisas estão acontecendo. Conta um exemplo, um caso seu ou de um colega, é sempre legal. E também deixe feedbacks de episódios e temas que você gostaria que a gente ouvisse. E para deixar essa foquinha feliz aqui, você pode também dar um like, assinar o nosso canal no YouTube, compartilhar no seu Slack aí da empresa sobre esse episódio. Até a próxima, a gente se fala.